Boa noite, pessoal. A gente teve a oportunidade de conversar tanto ontem quanto hoje, e muita gente me perguntando o que é esse projeto. E eu confesso que eu estava bem ansioso para passar um pouco daquilo que é a nossa ideia, como um polo de milhões, mas é uma ideia um pouquinho diferente que a gente quer passar, tá? É um pouquinho para você se transformar num polo de milhões, algo a mais que você precisa fazer, que é um grande desafio, na verdade, tá? Então vamos lá, vamos primeiro falar um pouquinho. Quero falar rapidamente da minha experiência. Eu fui do varejo durante 8 anos. Por que eu gosto de falar isso, gente? Porque há pouco tempo atrás, o presidente do McDonald's do Brasil me ligou, porque ele foi o meu diretor no varejo. E aí foi né, para um lado, foi para o outro, enfim. E ele me ligou dizendo o seguinte: como é que foi você ter saído da área da educação? Aliás, como foi você ter saído do varejo e ter ido para a área da educação? O varejo, com aquele dinamismo todo, e a área da educação, um negócio mais calmo, mais tranquilo e tal. Falei, não, cara, você tá enganado. Realmente o dinamismo da área da educação hoje é bem diferente. E a gente acabou trazendo esse dinamismo do varejo para a área da educação hoje, com muitos concorrentes, né? E a gente precisa de velocidade, precisa ser inteligente em comunicação, precisa ser muito agressivo em termos de vendas. Coisa que antigamente, né, muito antigamente, não precisava na área da educação. A área da educação teve que aprender a lidar com isso. Então, essa experiência no varejo me ajudou bastante. 20 anos como professor, 18 anos de EAD, o EAD existe há 20 anos, basicamente, 20 e poucos anos. E eu fui matriz também, eu fui diretor de marketing do grupo Uninter. Fui eu, inclusive, que criei a marca Uninter, quando eu estava lá. Tinham várias marcas, Facinter, Fatec Internacional, IBPEX, Edsat e assim por diante. E era uma grande confusão, na verdade. O grupo já era grande, mas ninguém conhecia isso como sendo de uma instituição só. As marcas não eram muito modernas e tal. E eu tive que fazer um trabalho tanto interno, primeiro convencer o dono de que era importante ter uma marca que representasse tudo aquilo, e depois internamente, com cada dono de marca e de cada dono de departamento, cada um se sentia dono como se fosse um negócio distinto. Foi todo um trabalho interno e depois um trabalho para o mercado, mostrando a força de um grupo que representava já uma instituição de 20 mil alunos, que não era pouco. E resumindo a história, em 5 anos a gente transformou esse grupo em 120 mil alunos. Fizemos campanhas a nível nacional, fizemos treinamento para polos no Brasil inteiro, padronização e assim por diante. Depois isso chamou a atenção do mercado, foi para a Unicesumar como diretor de marketing e vendas também. E aí, inclusive na época também com 20 mil alunos. E começamos também uma transformação, um trabalho nesse sentido. Antes ainda disso, eu fui agência de propaganda. Por que eu digo isso? Porque quando a gente contrata uma agência, às vezes é difícil, porque o cara não entende muitas vezes do seu negócio. E ele entender como você tem que comunicar, entender exatamente o que o cliente precisa, é um desafio. E a gente conhece o nosso cliente, às vezes, só que a gente não sabe comunicar, não sabe muitas vezes lidar com a questão estratégica. Então, essa visão de agência me ajudou muito a trabalhar as estratégias, como matriz e depois como polo também me ajuda até hoje. E polo durante 13 anos. Quando eu tomei a decisão de ser polo, o pessoal dizia o seguinte: ah, legal, né? Você dava treinamento para polo, né? Você dizia como é que tinha que fazer. Agora você vai ser polo, né? Então tá, agora você vai dar o melhor resultado então, né? Porque se não der o melhor resultado, o que você falava não tinha valor ou não era bem assim, né? Pois bem, gente, os resultados que a gente alcançou, a gente vai mostrar no último slide dessa apresentação aqui toda, tá? Mas, resumindo aqui, hoje a gente está chegando a 15 mil alunos em 8 polos. O maior polo do Brasil, de uma rede de 1.200 polos, é meu, que é o polo de Blumenau, com em torno de 4 mil alunos. Nós tivemos vários momentos aí com alguns marcos, que foi melhor índice de permanência da rede, melhor ticket médio, ou seja, a gente vende quantidade, mas vende valor, e eu vou falar um pouco disso. Isso é bem importante, a gente esquece disso, e não é balela para sobrevivência. Muitas vezes de vocês têm que começar a entender um pouco disso.
Então, assim, vende quantidade, mas vende qualidade. E normalmente não. Se você vende um monte, você está dando um monte de desconto, vendendo mais barato e tal. Não é isso que eu faço e que a minha equipe faz. Muito legal quando o Igor comentou da questão de uma equipe, os matriculadores já em nível avançado. A nossa equipe toda, a gente trabalha nesse nível avançado justamente para trabalhar, para vender de uma forma com valor agregado. E aí, gente, rapidamente, questão de formação. Eu sou formado em comunicação e num determinado momento da minha vida, eu resolvi fazer MBA em gestão comercial. E quando eu entrei na sala de MBA, tinha um monte de gente lá, vendedor mesmo, né? E de repente entrou um cara alternativo, cabeludo. Agora eu não estou cabeludo, porque a polícia me pegou na rua, me cortou o cabelo. Falou assim, vem cá, vagabundo, vamos cortar esse cabelo. Para até me explicar, já tinha cortado. Mas se você olhar, entrar nas minhas redes sociais, que eu vou mostrar depois para vocês, pedir para que vocês me sigam, a gente coloca muito conteúdo lá. Tem lá um monte de vídeos meus, tudo cabeludão. Uns artes, né? Que a natureza nos deu, enfim. Aí olha que esse cara é meio alternativo. Falei, o que esse cara está fazendo aqui com um curso de vendas? Esse cara não, né? Esse cara é meio da área de comunicação. Mas por que eu estava lá? Porque, gente, eu queria, como profissional de marketing e comunicação, que são coisas distintas, eu queria entender como é que eu podia ajudar mais a área de vendas a vender melhor. Gente, a sintonia de marketing, comunicação e vendas, ela quase não existe em grande parte das instituições. E a gente tende a entender muito de vendas, porque vocês lidam com isso, e não se preocupa em entender a parte de marketing estratégico do seu polo. Esquece o marketing, não é que esquece o marketing da matriz, mas você tem que definir o marketing estratégico da sua região e tem que entender de comunicação. Porque isso tudo vai fazer com que realmente você tenha um melhor resultado em vendas, que a sua venda seja muito mais fácil. Mas a gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa só em vender de qualquer jeito. Cuidado com isso, tá? É mais ou menos isso que a gente vai trazer aqui. Qual é a nossa maior preocupação hoje? Que é o que a gente mais falou aqui durante o nosso evento. Matricular. Eu quero aprender a matricular. Depois a gente aprendeu um pouquinho mais sobre matricular também, né? E depois ainda sobre matricular. Então, assim, nosso foco foi muito nisso e não existe polo de milhões, gente, sem um grande número de matrículas, sem ter grandes matriculadores. Não existe, não estou dizendo que isso não precisa. Mostrei ali, falei dos números, nós temos os maiores números de matrícula, né, da nossa rede, enfim. Então, você tem que ter sim número. E aí, para isso, a gente corre desesperadamente atrás de... O que se falou muito aqui? Lead. Depois a gente vai atrás também de lead, né? Também precisa, né? Além do lead. E ainda do lead também, enfim. Lead, matrícula, tal. Esse é o resumo do nosso trabalho. Aí você vai para a rua e divulga, preencha e concorra a uma bolsa de estudos. Cara, que estratégia fenomenal, que coisa incrível. Porra, você pensou muito para fazer isso? Cara, sério, você é um gênio. O mercado inteiro faz isso, né? Beleza. E aí você vai para o digital e divulga bolsa de estudos. Cara, você continua sendo um grande gênio. Todo o mercado faz isso, você também faz. E por que você faz isso? Para chamar atenção. Porque como é que eu vou chamar atenção se eu não tenho outro requisito? Eu chamo atenção por bolsa de estudos. Opa, bolsa de estudos, deixa eu prestar atenção aqui. Porque tem muitos concorrentes, então é um modo de chamar atenção perante tanta oferta no mercado, a minha bolsa tem que ser melhor, enfim. Porque ninguém te conhece, então tem muita gente, mas ninguém te conhece, então, mais uma vez, preciso chamar atenção, preciso me destacar. E porque cliente só quer preço. Eu até coloquei um meme nas minhas redes sociais, virando o olhinho, assim, puta, cliente só quer preço. Cara, quando eu escuto isso, acho que não tem muito o que conversar quando você afirma isso. Como não, Adriano? Cara, eu sou um cara de ponta, eu sou um cara de polo, eu sou um cara que, sim, eu estou lá diretamente na venda, eu treino os meus colaboradores e sei exatamente que sim, muita gente pede preço.
Finalmente você capta. Você usa todas as estratégias e tudo mais, e vai lá, né, busca lead, consegue captar e bate a sua meta. E fica ali bonito na foto. E é uma grande disputa, né? Seja na sua rede, micro-rede, você quer ficar bonito na foto. Então eu bati a meta. E eu conversando aqui, ontem ou hoje, e uma pessoa me falou o seguinte: cara, o negócio é matricular. O negócio é matricular. Mas e a continuidade? Se o aluno desistir, isso é problema dele. O que eu quero é matricular. Enfim. Por quê? Ficar bonito na foto. Adianta alguma coisa? Mas se o repasse não aumenta. Acontece isso, gente. Você matriculou um monte, o repasse não aumentou. 50% evadem. Acontece isso. Ou um número próximo disso. Porque de repente você colocou um monte de gente para dentro que nem sabe que está fazendo, inclusive, curso superior. Cara, quem é que falou de graduação e faculdade aqui? Cara, eu preciso depois te dar um abraço. Isso, porque a vida inteira eu falei disso. Eu tenho, inclusive, aulas gravadas sobre isso, comprovando que não estou mentindo, estou puxando o saco. Graduação, cara. Graduação, tem gente que fala, não quero fazer graduação, quero fazer uma faculdade. Pô, a vida inteira eu falei, cara, tudo quanto é instituição de ensino coloca graduação. Nos meus polos não está escrito graduação, está escrito Universidade EAD, diz tudo. Enfim. E é só isso, gente. Essa é a função do seu polo. É só isso que você faz. Pô, só isso, cara, para conseguir matricular e tudo mais, foi um baita de um esforço, mas essa é a vida, essa é a função do seu polo. Buscar lead e matricular. Acabou a função do seu polo? A gente precisa conversar um pouco melhor. Para ser um polo de milhões, gente, precisa entender isso aqui. Ter muitos alunos não é consequência só do número de novas matrículas. Vou ler de novo. Ter muitos alunos não é consequência só do número de novas matrículas. Porque esses muitos alunos podem ir embora. Ou essas matrículas são matrículas feitas de uma maneira que esse cara nem vai engajar, gente. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, vai ficar cada vez mais difícil esse mercado, vai ficar cada vez mais difícil captar. Está difícil? Está muito difícil. Tem cidades que têm 100 concorrentes. Aí você acha que está difícil hoje? Vai ficar realmente mais. Por que que vai ficar mais? Porque vai ter mais e mais instituições, hoje tem em torno de 1.000 instituições credenciadas pelo MEC para atuar na EAD. Ainda está concentrado em grandes grupos educacionais, né, o número de alunos, mas tem várias instituições entrando. Gente, eu tenho contato com muitas instituições que estão entrando nesse mercado, muito inteligentes, que estão crescendo, estão pensando em nichos específicos e vão sim incomodar muito o mercado. Tem muita gente entrando de um modo profissional e a grande maioria não trabalha de um modo profissional. Mas e mais instituições entrando, guerra de preços cada vez mais acirrada. E aí tem gente que fala para mim o seguinte, tem gestores do Brasil inteiro conversando comigo todos os dias. Adriano, meu Deus do céu, agora estou desesperado aqui. O que eu faço? Está entrando agora na região um cara aqui que está oferecendo R$99. E eu estou desesperado. O que eu faço? Dá risada. Hã? Como assim? Não entendi. Dá risada? Cara, estou desesperado, você está tirando sarro de mim? O que é isso? Não, dá risada. Em primeiro lugar é o seguinte. Se você está abalado porque entrou alguém em R$99, desculpa, às vezes eu falo alguns termos em francês, mas a Áurea usou esse termo, então inclusive eu posso usar também. Que merda de trabalho que você está fazendo que você vai ser afetado por alguém que entrou oferecendo R$99? Cara, você não tem valor nenhum. Você não sabe trabalhar de outra maneira, então vai entrar, gente. Então eu vou dar uma notícia pior ainda. Vai entrar alguém oferecendo a 79. Vai entrar alguém oferecendo a menos ainda. E olha só a frase que uma gestora me falou esta semana. Estão quase pagando para o aluno estudar. Nível de desespero. Por quê? Porque tem gente que nem o cara que falou para mim, aqui no evento, contou uma história, não foi ele, na verdade, mas contou a história de um gestor que falou isso. Mas eu só quero matricular, seu aluno. Então, só quer matricular, então beleza, então eu quase pago, né? Ou R$10 que o cara pagou, tá bom. Se você passar, gente, a fazer estratégias inteligentes, ganhará confiança
do mercado. Tá? Isso é bastante importante. Construirá uma marca forte, influente, relevante e desejada. Presta atenção nessas palavras. Marca forte. Como é que você constrói uma marca forte? Eu não sei construir marca forte, realmente. Não é o nosso métier, não é, a gente não está formado para isso. Mas você precisa entender o seu papel. Que o seu papel não é só de matricular. Ah, mas então, como assim, cara? Para eu sobreviver, você vai fazer todo um trabalho que vai fazer com que a matrícula aconteça de modo até mais fácil, mais rápido e mais forte. É tudo voltado, sim, para que você tenha um resultado, tá? Influente, uma instituição influente na sua região. Uma instituição relevante, que o mercado entenda que a sua instituição é necessária e desejada, melhorando a sua performance imediata em vendas. Eu sempre gosto de frisar isso. O pessoal acha que Adriano está viajando, cara, é a área de comunicação, o cara vai querer comunicar, deixar o negócio bonito e tudo mais, eu preciso ganhar dinheiro. Não, tudo isso que eu estou falando vai te melhorar já de imediato, tá? Qualquer ação de vendas que você fizer. Além de garantir o crescimento na próxima e nas subsequentes. A ideia é essa, porque vai ficar cada vez mais difícil você ter o seu resultado de hoje. Inclusive, pensando em ticket médio, né? Há 10 anos atrás, se você tivesse 1.000 alunos, você precisaria hoje ter 2.000 para ganhar a mesma coisa. O ticket médio, né, diminuiu pela 50% nesse tempo todo. Então, é cada vez mais difícil. Então, o trabalho que você vai fazer é justamente para garantir o crescimento, tanto agora como nos próximos também. Porque você vai construir marca, tornando-se um polo de milhões. Tá? Este é o sentido do nosso projeto, ok? Vamos conhecer 10 lições de milhões. Nossa apresentação de hoje se resume a dessas 10 lições, mas é muito completo em termos de conteúdo, tá? É um desafio resumir em 10 lições. Essa frase, gente, um jornalista me falou, há 13 anos atrás, quando eu cheguei em Blumenau, foi o primeiro polo, e a gente fazendo um trabalho de divulgação da instituição com release, já depois na sequência eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, ou seja, você manda informações da sua instituição em formato de reportagem, sugestão de reportagem, para publicação, né? Caso ele ache relevante. E ele olhava aquilo lá, cara, mas espera, vocês são apenas um polo. Cara, aquilo me doeu. Aquilo, que assim, pô, filho da mãe, né? Quase que falei em francês de novo. Filho da mãe. Mas isso, cara, esse cara me ajudou muito a pensar o seguinte, eu não sou apenas um polo. E a primeira grande lição é o seguinte, você não é apenas um polo. Você tem que pensar grande, gente. Aquele complexo de quem tem aquelas grandes instituições da região, eu sou só apenas um polo, você vai ser só apenas um polo se você continuar fazendo só as mesmas coisas que você, de repente, tem feito. Se você não pensar grande. Acabou de aparecer um slide aqui da Mari, falando sobre pensar grande, né? Pense grande. A comunidade precisa da sua atuação. A gente precisa entender o quanto que a comunidade precisa e não a gente precisa necessariamente da comunidade. Não no sentido de soberba, de nariz empinado. Não, gente. A gente está ali porque a comunidade precisa se desenvolver, as empresas precisam se desenvolver. E você oferece a mesma coisa, os mesmos benefícios para a região em termos de formação do que a universidade local. Pense nisso. Ela não tem nada a mais do que você possa oferecer. Então, é muito importante para a região que se formem engenheiros, que se formem pedagogos, enfim, várias profissões. E você faz aquilo que é o de mais importante, forma pessoas para contribuir para esse desenvolvimento da região, das próprias pessoas e tudo mais. Tá? Você é a sua universidade local. Ponha isso na sua cabeça. Se você não pensar grande, gente, você não vai ser um polo de milhões e vai ser difícil você cada vez mais sobreviver em função de concorrências que estão vindo. Contando um pouquinho da minha história, justamente nessa questão de pensar grande, quando esse cara falou isso para mim, eu fiquei bastante mordido.
Mas eu nunca pensei pequeno. Aqui uma foto, inclusive, minha, no shopping ao lado, onde a gente está, ali em Blumenau. Eu montei um standzinho e fiquei lá. No shopping é o seguinte, você tem que ficar de domingo a domingo, das 10 às 10. Eu não botava funcionário lá, ficava eu lá. Lá você não pode abordar ninguém. Então você ficava lá com informações e ficava ali trabalhando, alguém vinha, você dava explicação e tudo mais. Mas assim, cara, já tinha instituições consolidadas na região. Inclusive, quando a gente chegava numa empresa, falava assim, não, a gente já tem convênio com tais e tais, quem é você aqui, né? E aí esse cara aqui, ó, passou pelo meu stand e falou o seguinte, coitado desse cara, meu Deus do céu. Ele falou, depois, alguns anos depois, ele falou para mim, cara, eu passei por ali, eu senti tanta pena de você, de estar ali, com instituições tão grandes. E, coitado do cara querendo vender curso superior aqui, graduação, né? Querendo vender curso superior aqui. Tipo, não vai conseguir. Mas assim, a gente foi fazendo todo um trabalho, aí quando você chega, inclusive tem instituições que têm a seguinte estratégia, chegou na região, põe o preço mais barato, e pá, você enche de aluno, você já ganha quantidade, aí o negócio gira e tudo mais. O que você fez? Uma merda de início. Porque o que você fez, gente? Você jogou a tua marca no lixo. Você diz o seguinte, ó, eu não tenho nada para oferecer, eu tenho que oferecer preço. Não vale nada o que eu tenho aqui. Então, o que eu sou melhor, então? Eu sou melhor em preço. Cara, não, mas eu vou fazer isso só no início, depois eu dou uma melhorada. Cara, você já começou dizendo que você não tem nada mais a oferecer. Então, eu nunca fiz isso. Por mais que a instituição de ensino tivesse estratégia para todo mundo, eu não vou usar desse requisito, dessa ferramenta, e a gente tinha a opção de não usar. Porque eu sabia que a construção de marca era muito importante. A EAD era pouco conhecida ainda, então a gente tinha que fazer um trabalho. Tudo isso aqui eu vou explicar um pouco na sequência aqui, tá? Pouca cultura de parcerias, instituições já são consolidadas, eu não preciso muito das empresas. Opa, aqui tem uma oportunidade para mim. Diferenciação, o que eu posso fazer para me diferenciar? Olha só a minha petulância, que inclusive depois me vieram me falar, cara, quem é esse cara aqui, que petulância esse cara chegar a ter um painel disso aqui, sabe o que tinha atrás do painel? As notas do MEC. De todas as instituições de ensino. Isso aqui é domínio público, a informação pública está no site do MEC. Então, eu não denegri ninguém, eu coloquei as notas. Quais são as melhores instituições? Então, se eu coloquei melhores, é como se todas, mas existia um ranking. Sabe de quem que era a melhor nota? Sabe aquela instituição tradicional? Estava abaixo. Instituição de 50 anos de história. Estava lá. A outra instituição? Estava lá. E a gente, em primeiro lugar, eu relacionei todas elas e coloquei. As pessoas passavam ali, daqui a pouco paravam, olhavam. E eu ali, mas o que é isso aqui e tal? E eu explicava. Então, assim, a gente foi, mais uma vez, sem denegrir ninguém, sem falar mal de ninguém, mas as minhas armas eram a diferenciação. A gente tinha melhor qualidade. Cara, você entrar num lugar dizendo que você tem melhor qualidade, olha só, que legal que é realmente esse trabalho. Uma passividade do mercado, instituições grandes, não fazer aquilo tudo que a gente faz hoje, muito, né, a questão do marketing de guerrilha, inclusive. E aí, resumindo a história, porque depois vocês vão entender vários trabalhos que foram feitos, hoje, aquele cara falou que eu era só um polo, né? Essa instituição de 50 anos de história, que hoje tem 60 anos de história, eu matriculo mais que essa instituição. A instituição, que é uma das maiores, se não a maior de EAD do país, cuja sede fica na nossa região, eu matriculo mais que a maior de EAD do país, eu como polo. Você já imaginou que a sua instituição está em que cidade? Nessa. Entrou um polo ali. Um polo, né? Um pouco esse polo começa a matricular mais que você. Eu falei, não, cara, que é isso? O que esse cara está fazendo? Que petulância desse cara? Hoje eu matriculo, sou o que mais matricula na região. Estando acima, e o cara falou que era só um polo. Eu nunca me intimidei em relação a isso. Esse é o resultado de um trabalho com um pensamento de polo de milhões, gente. Funil de vendas, vocês cansaram de ver isso aqui hoje. Mas esse funil de vendas aqui, gente, esse é o funil que você já conhece. Ele é o básico para a gente conhecer realmente para a área, né, de captação de matrícula.
Porém, eu quero dizer para você que a captação ela é muito mais abrangente do que você imagina. Pense muito mais, com a cabeça muito mais aberta, na influência que você vai fazer para que você realmente tenha muito mais alunos. Este funil de vendas, esse é o verdadeiro para a área de educação, porque você, antes de você decidir pela compra de alguma coisa, existe um trabalho de influência aqui, você reconhece a necessidade, preciso fazer alguma coisa para melhorar de vida, depois você vai procura por informações, o que eu posso fazer para melhorar de vida, que nem sempre é o curso superior, depois você vai procura por alternativas. Deixa eu fazer só um paralelo aqui. Você, de repente, sempre anda de ônibus. E, de repente, você tomou a decisão, cara, eu quero parar, eu não quero mais ficar andar de ônibus. Eu quero procurar alguma alternativa para não andar mais de ônibus. Então, você reconheceu ter uma necessidade. Eu quero mudar isso. Aí, você vai por procura por informação. O que você busca de informação? Cara, quais são as alternativas? Pô, andar, então, de Uber? Será que eu compro uma patinete motorizada? Será que eu compro uma bicicleta? Será que eu compro uma moto, um carro? Você vai procurar ver, peraí, o que seria o meu caminho? E depois você procura por escolhi, então, que de repente é um patinete motorizado. Aí, de repente, você vai então procurando quais são as alternativas de patinetes motorizados que tem no mercado, inclusive não só preço. É potência, é economia, é uma série de fatores, inclusive, talvez, preço, enfim, ou custo-benefício, enfim. Aqui que você... Para ensino superior, você primeiro, vamos lá, eu preciso mudar de vida. Cara, eu preciso de mudar de vida, mas... Preciso mudar de vida porque eu vi que, de repente, um colega meu, de repente, ele virou gestor, começou a ganhar mais, e eu, de repente, eu não tive essa chance aqui. E aí, ele vê que um outro colega saiu da empresa, abriu seu próprio negócio, todo mundo começou a se movimentar, ele está lá há 10 anos e nada acontece com ele. Ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, ele procura por informação para saber, cara, o que eu posso fazer? Vamos lá, ganhar na loteria, vai mudar de vida? Vai. É uma alternativa? É. Segunda alternativa, vou fazer o curso do Érico Rocha, falar o 6 em 7, porque de repente eu ponho um produto lá, é uma alternativa? É. De repente deu certo o negócio lá, pode mudar de vida? Não, eu vou fazer um curso do Sebrae e tudo mais, que vou montar um negócio e tal. É uma alternativa? É uma alternativa. Não, eu vou fazer um curso livre, ou vou fazer um curso técnico, um profissionalizante, ou um superior. Você viu que, na verdade, você é uma das alternativas aqui, né? Uma das opções. E aí, depois que ele viu, de repente, qual pode ser o caminho, aí ele vai para procura por alternativas. Quantos que são alternativas, quando de repente ele vê que é o curso superior? Quantos concorrentes tem na sua região? 20, 30, 100? Então você não é a primeira opção. E você oferece o que para ele, de repente, escolher você? Preço. Ou eu vou catando lead. Cara, mas não é só você que cata lead na sua região, gente. Então você vê que, na verdade, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um trabalho antes que todo mundo, porque todo mundo entra só aqui, ó, buscando lead, tentando converter. Se eu faço um trabalho antes, eu já estou na frente de todo mundo, porque eu já garanti, eu já fui ajudando esse cara numa hora de uma decisão. Então ganha vantagem quem começa antes. E aí, não sei se você já ouviu falar de alguém que pensou em se matricular e quando viu já foi. O que quer dizer isso? Eu já me matriculei lá o cara já se matriculou no seu concorrente. Mas, cara, por que você não pensou na gente aqui? Ah, cara, eu nem pensei, porque pô, a minha família sempre, todo mundo estudava lá, todo mundo ia para lá, de repente já foi no automático. Você não está na cabeça das pessoas como primeira opção. E tem instituições, talvez, mais tradicionais, que de repente estejam. Então, você precisa fazer um trabalho aqui. Como é que você faz esse trabalho? Então, a segunda grande lição. Instigue, ajude e influencie na decisão. Nessa parte desse momento que ele está buscando, está entendendo o reconhecimento da necessidade e está procurando por informação. Isso é trabalho do seu polo, isso é sua função, gente. Você é a sua universidade na região.
E aí eu vou dar um exemplo do que a gente faz. Isso aqui sou eu com alunos de escola do ensino médio, escola pública, que é um grande desafio, você falar para alunos que eles prestem atenção. E aqui, claro que a foto está com a textura, mas eu até mostrei a foto natural para o meu filho. E eu falei, olha filho, está todo mundo prestando atenção. Ele olhou, ele achou umas 2 pessoas que não estavam. Eu falei, pô filho, tá, mas pô, ajuda aí, né? Mas enfim, então 99% estavam prestando atenção. Que era um grande desafio. Cara, eu não era acostumado a falar para alunos de escola pública necessariamente. Mas eu levei conteúdo. E a escola que tinha pedido para a gente, porque ela falou que esses alunos é o seguinte, tem grande parte não queria continuar seus estudos, ia terminar o 3º ano, que o sonho da vida deles era ter um iPhone. Se conseguisse o iPhone, estava bom. Era esse o objetivo deles. Falei, cara, precisamos fazer um trabalho para esses caras continuarem a estudar. Então, o que eu levei? Eu levei uma palestra lá que se chama Profissões do Futuro. Porque também para falar para esse cara, para chegar assim, gente, vocês precisam estudar. Eu falei, cara chato, vai jogar, ninguém vai prestar atenção, vamos jogar tomate em mim, enfim. Então, vamos falar a linguagem deles? Vamos. Então, levei essa questão do qual é o mundo deles. Se é a questão da tecnologia, vamos falar daquilo, né, que envolve eles, daquilo que eles podem, seja até mesmo de games. O cara gosta de jogar, você sabia que você pode ganhar dinheiro com isso e ainda se divertir. Estou fazendo um paralelo aqui, mas mostrar para eles que eles, inclusive, têm vantagem em função de vários outros, porque eles já estão inseridos. Então, mostrando um pouco esse caminho, começou a chamar a atenção. Nós temos, por exemplo, realidade aumentada, tem QR Code, tem uma série de recursos. A gente levou isso e mostrou para eles. Nossa, que legal. A gente mostrou que uma instituição de ensino, ela é muito mais tecnológica hoje do que aquela instituição chata que eles imaginam que é sentar numa sala de aula. Eu comecei a entrar, na verdade, nesse mundo deles. E, cara, foi excelente, todo mundo prestando atenção. Outro exemplo aqui, de empresa. A empresa falou para mim o seguinte, cara, eu tem um determinado departamento que o gestor ele foi embora. Por algum motivo, ou eles mandaram embora, enfim. Foi embora. E eu precisava colocar alguém no lugar. E eu não tinha ninguém da equipe para colocar no lugar. Não tinha ninguém preparado, ninguém se preparou para isso. E o ideal, eu não sou do RH, mas o ideal numa empresa é o seguinte, saiu o presidente da empresa, entra um estagiário. Sai o presidente, o vice-presidente fica no lugar, o diretor fica no lugar do vice-presidente, e assim por diante, todo mundo cresce e sobrou a vaga do estagiário. Essa oportunidade de crescimento é o ideal, nem sempre acontece, mas é o ideal, porque as pessoas realmente até, inclusive, ficam sabendo que realmente eles podem investir, inclusive, naquela empresa. Mas ali, de repente, não tinha ninguém preparado. E ela falou, cara, ninguém aqui quer estudar. E a gente tem falta disso, né, desses profissionais aí, a gente precisa de pessoas preparadas. Você me ajuda? Claro. O que a gente fez? Criou uma palestra que se chama Escrevendo a Sua História, Projeto de Vida. E nisso tudo, a gente mostrou de tudo aquilo que as coisas não caem do céu, que tudo aquilo que ele... o que você quer contar para os seus netos, daquilo que você desenvolveu, daquilo que realmente você fez na sua vida, o que você fez a diferença na sua comunidade, qual é o seu sonho, falando de sonhos, né? Qual é o seu sonho, o que você pode realizar, a gente faz isso com os colaboradores também, mas o que você pode realizar, e qual é o passo a passo, por isso que o projeto de vida que hoje é obrigatório nas escolas, a gente já desenvolve, a gente levou isso, e começou a mostrar qual é o próximo passo que você precisa fazer para você chegar lá. E obviamente que no contexto todo estava a questão do investimento, né, de carreira, investimento no ensino e tudo mais. Cara, né, eu tenho aulas específicas sobre isso, não trouxe fotos aqui, mas só para entender. Este evento que a gente fez nessa empresa, que a gente fez, tanto essa palestra para o chão de fábrica, quanto o pessoal da área de escritório, a gente saiu de lá com um monte de matrícula. Não era essa a intenção imediata, porque a gente fez um trabalho para a empresa, mas isso é consequência de um trabalho muito bem feito. E essas pessoas, gente, elas pessoas já entraram com a consciência daquilo que precisam fazer, essas pessoas não vão desistir. Vocês entenderam, inclusive, o quanto que isso vai refletir, inclusive, quando essa pessoa resolve, talvez não naquele momento fazer um curso superior, ela vai lembrar de você, cara, teve aquela instituição, os caras estão preocupados com a gente, os caras trouxeram informação,
a imagem, porque uma construção de marca também não é uma hora para outra, mas isso feito constantemente, você se torna referência para aquela empresa, para o mercado como um todo, tá? Isso são alguns pequenos exemplos, tá? A gente tem muito mais, mas para vocês terem uma ideia do que a gente faz. E aí a gente começou, a nossa própria equipe, cara, começou a desenvolver isso e começou a fazer. Eu tenho colaboradores na nossa unidade de Fortaleza que começaram a fazer isso, eu fiquei com um orgulho danado. Eles indo nas empresas e falando de projeto de vida. Falei, cara, olha que legal, a gente multiplicando, então não precisa ser só você. E muitas vezes, às vezes, não é você que sabe fazer isso. Cara, você tem colaboradores, você tem parceiros de mercado que possam fazer isso. E eu já vou falar um pouco sobre isso. Palestra exige, que a gente levou para uma associação de corretores de imóveis, há muitos anos atrás, em Jaraguá do Sul, a gente levou a coordenadora do curso de negócios imobiliários, dar uma palestra dizendo que o mercado exige corretores mais preparados. Isso há 12 anos atrás. Hoje, inclusive, ainda o perfil é bem outro, né? O pessoal é bem influencer, né? Digamos assim. Se o cara não for, então até era diferente até do que precisava lá. Mas o pessoal era muito parado. Levou isso. E uma palestra, num evento como esse, você também leva alertas, lembra? Por reconhecimento da necessidade, procura por informação e tudo mais. Você influencia o mercado nesse sentido. E às vezes numa leva só, você influencia muita gente. Esse é um trabalho do seu polo, gente. Ganhe a confiança do mercado. Esse é o seu trabalho de instigar, ajudar e influenciar na decisão. E aí, na hora do cara procurar, inclusive, ainda não procurando um curso superior, mas o cara, não lembro quem que falou um pouco sobre isso, que tinha a ver com o que eu vou falar aqui agora, mas às vezes o cara imagina que, de repente, será que eu não consigo estudar todos os dias? Será que o cara entende exatamente como é EAD? Aliás, tem muita gente no mercado que acha que o EAD é uma enganação. E sabe de quem que é a culpa? De todos nós. Porque a gente começou divulgando EAD há muitos anos atrás, dizendo o seguinte: aula só uma vez por semana, por tantos reais. O que a gente diz? Não precisa estudar muito. Aula só uma vez por semana. Mas você precisa estudar só uma vez por semana? Não, mas quando a gente botava isso em evidência, aí o que as pessoas falavam? Pô, você é um vagabundo, você quer fazer EAD, você não quer estudar. E as pessoas escolhiam EAD porque também não queriam estudar. Não acontece ainda hoje que as pessoas começam EAD, mas peraí, eu tenho que estudar. Inclusive, uma vez uma aluna me chamou, justamente questionando isso. Adriano, eu vim fazer matrícula aqui, eu falei que eu não tinha tempo. Agora vocês estão me mandando assistir aula ao vivo, aula gravada, fazer atividade e tudo mais. Eu quero fazer faculdade, mas eu não quero estudar, não tenho tempo para estudar. Então, você tem que desmistificar isso. Tem uma palestra minha, só você digitar ali no YouTube, O Mundo e a Universidade Digital. Ela desmistifica o mundo e a universidade digital. Ela desmistifica a questão do EAD. Antes de eu vender o meu produto, eu mostro que o EAD é uma solução e as pessoas saem dessa palestra tipo assim, meu Deus do céu, eu não sabia que EAD era isso tudo. Olha que legal. Então, esse realmente é um trabalho nosso. A gente precisa desmistificar isso, porque o mercado todo tem muita gente nesse mercado. O Igor mostrou ali naquela pirâmide, chamou a atenção, 80% das pessoas não sabem nem qual é a solução, não sabem nem o que querem. Cara, tem esses 80%, ninguém atua. Eu atuo. Por isso que a gente tem esse número de alunos. Porque eu pego gente que talvez vocês não estejam pegando, ou a grande maioria não esteja pegando, porque a gente está preocupado em buscar o lead daquela pessoa que de repente quer só fazer o curso superior, ou acha que quer fazer, todo mundo disputa esse mesmo mercado. Tem 55 milhões de pessoas que poderiam estudar e não estão estudando. E esse é o nosso papel. Você vai ganhar muito mais dinheiro e muito mais relevância trabalhando com esse mercado como um todo. Você precisa entender desse seu papel. Terceira lição. Faça parte do ecossistema e torne-se relevante. Eu desenvolvi um projeto, uma feira de educação, e chamei todas as instituições de ensino da nossa região para participar da feira. Eu criei essa feira. Ela aconteceu já o terceiro evento, inclusive, se vocês entrarem nas minhas redes sociais, tem vídeo sobre essa feira. Encheu de gente. Na última feira, a gente colocou uma feira de emprego junto, que uma coisa tem a ver com a outra. As pessoas precisam de qualificação. E eu trouxe os concorrentes para essa feira. Porque a feira não era da nossa instituição. Pô, Adriano, não entendi isso. Cara, você acha que eu tenho medo de estar no mesmo lugar que a minha concorrência? Eu sei dos meus valores. Mas não era para provocar, não, porque a gente tinha um papel de desenvolver aquelas pessoas, de incentivar aquelas pessoas que não poderiam fazer o curso. Então, esse é um puta de um projeto que a gente fez. Isso aqui te dá uma relevância. Cara, o Adriano,
é um cara que desenvolveu o projeto. Isso te torna não só você como nome, mas você representa, né, a instituição e tudo mais, isso dá relevância para a tua instituição. Empreendedorismo, a gente patrocina prêmio de empreendedorismo e eu sou um dos júris, né, do prêmio de empreendedorismo na região. Isso também é um modo de você incentivar aquilo que né, a instituição realmente tem como papel. Trabalho nas empresas e nas escolas, gente, pelo amor de Deus, isso a gente precisa fazer. E aí, o que você faz, gente? O que você vai fazer quando você vai nas empresas? Você é um chato, porque você vai nas empresas e fala o seguinte: eu quero matricular seus funcionários. Você me deixa abordar? Só que você e a torcida do Flamengo querem abordar os funcionários dele. Você é um chato, assim como o teu concorrente, o outro tem 20 concorrentes indo lá. Se eu fosse um gestor de RH, eu não ia atender vocês, porque eu tenho mais o que fazer. Vocês ficam lá me enchendo o saco, todo mundo. Aí eu ia fazer, pega um dia só, chama todo mundo aborda e está tudo bem. Cara, porque é um saco você ficar indo lá e você está me pedindo um favor. Cara, pensa o seguinte, cara, você não entendeu aquele slide que eu coloquei no início. O mercado precisa de você. A empresa precisa de você. A empresa precisa motivar, ela precisa incentivar. Por isso que eu falei daquelas palestras que a gente levou na empresa. Ela precisa desenvolver, precisa capacitar, precisa que o pessoal entenda de gestão financeira, senão o pessoal pede aumento a todo momento, porque não sabe lidar com o seu dinheiro. Precisa trabalhar a gestão de tempo, inclusive no próprio trabalho, na vida pessoal, inclusive para depois saber estudar. Precisa da sua CIPAT, cara. A gente criou um projeto de apoio CIPAT que as pessoas viviam pedindo. Ele fala, eu não tenho brinde. Quem falou que é brinde, gente? Eles precisam de treinamentos, precisam de cursos, precisam que a gente leve, cara. Encontrar profissionais qualificados. Cara, você não tem profissionais qualificados? Que instituição que é você que você não tem profissionais para oferecer para o mercado? Espaço para treinamentos. Teu polo não tem sala de aula, cara? Acho que a grande maioria, pelo menos, tem uma sala de aula. O cara precisa de espaço para treinamento, eu deixo o cara treinar. Então eu vou alugar para o cara. Não, cara. Esse cara é teu parceiro, faça com que esse cara vá até o polo. Porque esse cara vai visitar e, obviamente, você vai falar da sua instituição. Olha só como é que vai. A gente faz isso direto. Um monte de empresa vai treinar lá. E tem empresa que faz o seguinte: vocês não cobram nada? Ficam super felizes. O que mais? Integração empresa-universidade, estágios, visitas técnicas. Isso não é só necessidade da instituição, é necessidade das empresas também. Precisam de mão de obra. Elas precisam, inclusive, vender o seu produto para profissionais novos. Uma empresa que tem um produto de engenharia, você quer que faça a visitação, mas eles têm interesse que faça a visitação, porque esse cara precisa entender do seu produto, que na hora que ele vai atuar, ele tem que entender que esse profissional vai indicar o seu produto. Cara, você precisa entender a sua força. E você acha que você tem que ficar pedindo favor. Só que tudo isso, e aí você vai falar de associação, sindicato e vários outros, isso aqui também dá 10 aulas só sobre isso, tá? Tem 10 aulas só sobre isso. Tudo isso aqui vai te trazer muitos alunos, gente. Vai te trazer matrícula, porque na hora que você precisar, aí sim, fazer abordagem, você, eu precisava... Não precisa falar, cara, vem cá, você é nosso parceiro. A casa é tua. Você não é um chato para essa instituição. Né? Quarta lição. Esse cronômetro aqui me deixa nervoso. Construa uma marca forte e relaciona... O Lucas só me deu 1 hora. Depois briguem com ele. Então vamos lá. Construa uma marca forte, relacione-se e seja indicado. Gente, relacione-se. Seja indicado. Aí, olha só. Cara, você está muito próximo de ser um polo de milhões, você já vai entender o conceito. Quando o lead vier atrás de você. Você sabe o que é isso, gente? Você vai desesperadamente atrás de lead. De qualquer jeito. Quando esse lead começar a vir atrás a você, porque você é uma instituição relevante, você é uma instituição indicada, as pessoas vêm para você. Isso acontece com você e com a gente acontece. Isso é uma marca forte. Cara, não quer dizer que você não vai continuar fazendo o seu trabalho comercial. Agora deixa eu amolecer então que as pessoas... Não, você vai continuar fazendo, mas isso vai multiplicar muito mais. Né? E quando a empresa começa a vir atrás de você, cara, no começo... Lembra daquele comecinho? A gente ligava para a empresa e falava, une o quê? Une o quê? Daí você já até desistia de falar o nome, porque o cara, a gente já tem parceria com a universidade tal, a gente não tem interesse em fazer com vocês. Cara, e aí com o tempo, você vai fazendo esse trabalho, e você chega em um determinado momento com um trabalho bem feito, as empresas vêm atrás de você,
E elas dizem o seguinte: eu quero fazer parceria com vocês. Caramba, gente. Aí você realmente atingiu um nível de ser uma empresa desejada para as empresas. Formadores de opinião. Os formadores de opinião, a gente esquece de atuar com formadores de opinião, porque a gente imagina que o gestor de RH ou um diretor de uma empresa não vai estudar com a gente. A gente tem muitos diretores, mas esquece isso. Esses caras vão indicar outras pessoas, que quando o colaborador dizendo, estou pensando em estudar, ele vai falar com o seu gestor, ele vai dizer, o que você acha que eu devo fazer? Cara, fala com a instituição X, eles vieram aqui que são muito bons. Cara, você vai pensar em outra? O teu gestor falou para você em tal instituição. E aí você vai na escola, o teu professor falou de quem? Da gente, porque você fez um bom trabalho na escola. Veículos de comunicação, você saber fazer um trabalho para que saiam matérias. Se você digitar no Google aí, Adriano Albano, você vai ver várias matérias que saíram, matérias não falando da instituição necessariamente, falando notícias relevantes para o mercado. Por exemplo, a gente acabou de lançar curso superior em inteligência artificial. Pô, eu contei isso para uma colega aqui agora há pouco, e ela, nossa, que legal. Eu falei, exatamente isso que foi o efeito do mercado. Olha, que legal. Então, saiu a matéria, mas, cara, talvez eu não venda tanto deste curso. Mas talvez mais gente venha fazer pedagogia, porque, na verdade, é o seguinte, cara, essa instituição é muito antenada. Eles têm até curso superior em inteligência artificial. Mas isso não quero divulgar como anúncio no Facebook patrocinado. Eu posso até divulgar isso, mas quando eu divulgo isso através de uma matéria publicada, a credibilidade é muito maior, porque não sou eu que estou falando, é o jornalista que está falando de mim. Isso é mídia espontânea. Tem algumas aulas sobre isso, tá? Tem muita coisa legal que você pode aproveitar e você ganha credibilidade muito rápido para isso, muita estratégia para isso. E comunicadores, cara, tem um comunicador na sua região que se ele fala o seguinte, essa instituição é boa, quando ele falou, pronto, está sacramentado, utilize ele. Mas utilize ele não como propaganda, utilize ele de outras formas, de um modo também mais espontâneo, que ele vai falar da sua instituição. Isso tudo são maneiras de você ver que as pessoas estão falando de você. Prospects, presta atenção nisso. As pessoas que têm interesse em estudar com você. O que você precisa fazer? Olha só. Você conhece test drive? Degustação? Você faz degustação dos seus produtos? Como é que eu faço isso? Cara, faça palestra dentro do seu polo. Se você não tem sala de aula, faça em um outro lugar. Faça dentro das empresas. Mas leve, por exemplo, a palestra de engenharia. Ou leve, de repente, você tem um curso de estética e cosmética. Cara, leve uma técnica nova para o mercado. Você vai atrair pessoas que têm interesse nessa área. Vão lá, não é para vender o curso superior. Você vai falar sobre essa técnica. Você atrai um monte de gente interessada, profissionais do mercado, que muitas vezes não estão formados. Vai assistir a palestra, daqui a pouco, pô, que legal. Aqui é uma faculdade, né? Vocês têm esse curso? Olha só. E aí, o que você aproveita nesse evento? Você traz alunos de vocês. Opa, eu estou entrando numa área aqui que é de permanência. Não é retenção, tá, gente? É permanência. Por quê? Eu estou envolvendo alunos meus em atividades para ele participar do meu polo, da minha instituição, e ele ter informação a mais ali também. Para ele, né, ter eventos. Tem um aluno nosso que falou o seguinte, cara, vocês são faculdade EAD, vocês têm mais atividades presenciais aqui, mais eventos presenciais que a faculdade presencial da nossa região. A gente faz muito isso, a gente usa muito. A gente envolve isso. Então eu faço um evento, eu trago aluno, eu trago prospects, eu trago inscritos ainda não matriculados, e eu faço um grande evento, aí eu entro, gatilho, prova social. Eu chego lá, caramba, quanta gente. Pô, eu achei que eu estava achando que eu estava sendo enganado, esse negócio. Tem muita gente aqui, cara, esse troço é muito bom. E o cara, o que faz? O cara matricula. Aí esse evento, vou dar uma viajada aqui ainda mais. Esse evento que você faz, você não cobra. Arrecadação de alimento. Essa arrecadação de alimentos que você faz parceria com empresas que vão, na verdade, assinar junto com você, ou associações que vão assinar isso junto com você. E essa associação, ela aproveita, você convida para fazer a entrega disso numa creche. Na hora de fazer a entrega, você convida o aluno de pedagogia para fazer uma contação de história. Você chama, se for num asilo, você pega o pessoal do serviço social para escolher a instituição. Isso é uma atividade de extensão.
Aí você chama a imprensa para divulgar um trabalho social que você fez junto com o mercado. Você viu quantas coisas que você fez utilizando vários recursos e ao mesmo tempo você entendeu que você trabalhou a permanência? Porque esse aluno está engajado com você, ele participa da comunidade, ele participa de projetos e ao mesmo tempo você está captando o aluno. Você entendeu que isso tudo, aquele funil de vendas, que eu não entrei em detalhe porque o Lucas me deu só uma hora, que eu tenho que falar rápido, mas assim, todo aquele funil, desde o início até o final, ele se complementa. Cada ação que você faz lá no início, ele reflete ali no final, tá? Vamos lá. Isso aqui, gente, é a construção de marca. Eu não vou entrar em detalhes de tudo isso aqui, mas tudo isso influencia. O marketing estratégico do São Paulo não é o que define. Marketing não é comunicação. Comunicação é uma ferramenta de marketing. Marketing estratégico é você fazer, acho que eu já vou chegar nesse item, definir, na verdade, estratégias dentro daquilo que você tem, dos pontos fortes e fracos e outras questões também. As pessoas que influenciam, né? Empresas, escolas, veículos de comunicação, prospects, alunos que você vai trabalhar e vão te indicar. Isso é relacionamento. O produto, você mostrar o quanto que o IAD, por exemplo, né, tem de diferente antes do seu produto em si. Valores, entra numa outra questão bastante legal. Atendimento, falou aqui, na verdade, em algum momento, acho que foi a hora que falou, da questão do quanto que o aluno ou funcionário, aliás, o funcionário, na verdade, é a imagem da empresa. Então, isso aqui também constrói marca de acordo com aquilo que você transmite ali mesmo, o teu ponto de venda e assim por diante. Tem muita coisa que você trabalha de item. Quinta lição, diferencie com estratégias de marketing. Aí que a gente entra com captação local. Você precisa entender o que você tem de melhor, análise SWOT, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças dentro da sua região. Você faz isso, tem que entender de cada um. Sabe por quê? Que você começa a identificar, cara, que você vende muito mais cursos específicos dentro da sua região, que você tem que o teu concorrente é muito fraco em tal coisa, então você tem que, nesse ponto que você tem que atuar. Tem que fazer cliente oculto, gente, seja por telefone ou pessoalmente, claro, né? Se o pessoal te conhece, manda uma outra pessoa e tal. Você precisa entender como é que esse teu cliente vende, como é que esse teu concorrente vende. Se esse cara só fala de preço, cara, você tem outras coisas que vão matar o cara. Você tem que saber quais são os pontos fortes, como é que realmente, como é que eles utilizam isso, para você saber como é que você utiliza também, sabendo do teu produto. Transferência, gente, você precisa entender também quantas transferências estão vindo e de qual instituição, de qual curso, porque lá está com algum problema, você precisa trazer a turma inteira. Ai, coitado, que coitado do caramba, gente. A instituição gigante que fica na nossa região, que hoje a gente matricula mais, no ano de 2021, que é o último dado que eu tenho específico desse dado do censo do MEC, esse concorrente gigante da EAD transferiu 27 pessoas da nossa instituição para eles. Roubou 27 alunos nossos. Mas a gente roubou 77 deles. Caramba, gente, porque a gente também usa estrategicamente isso. A gente sabe qual é o ponto fraco dele. Ponta de gôndola é você, vindo do varejo, né? Você entender que aquilo que vende mais é o que tem que estar na ponta de gôndola. Você tem que deixar mais em destaque aquilo que você já vende bem. E não tentar vender aquilo que não está rodando bem. Porque aquilo que não está rodando bem, você fez um trabalho para dobrar. Você vende 2, vai vender 4. Uau. Aquilo que está vendendo 30, vai dobrar, vende 60. Cara, foca nos que estão vendendo muito bem. A gente é tirador de pedido, gente. A gente normalmente não foca. O cara vem e escolhe o curso. Agora, quando a gente passa a focar em cursos determinados, você não vai conseguir focar. A gente tem 365 cursos. Cara, esquece, eu não consigo focar em tudo. Mas escolhe os 10 melhores, para você ver como é que vai fazer uma diferença quando você faz isso de uma forma inteligente, estratégica. E não sair na rua que nem um desesperado catando lead de qualquer um. Essa é a sua estratégia? O que mais? Venda valor, torne-se desejado, né? Aqui, ninguém sonha em fazer a faculdade mais barata. Eu sempre quis fazer a faculdade mais barata. Cara, o cara sonha em fazer, sim, né? É que parece que as pessoas procuram por isso, porque o cara só procura preço. Não, cara. O cara, na verdade, ele não quer ser enganado. Quando o cara chega para você, olha, o concorrente está R$ 150 aqui, o que você vai fazer? E quando você mostra para ele, você começa a mostrar tudo aquilo que você tem, aquilo que você oferece, aquilo que você tem de serviço, só o seu atendimento,
de uma forma diferenciada também, já vai fazer com que ele até tenha vergonha de depois de comparar aquele preço, se você fizer isso direitinho. Também, né? Então, são várias estratégias para isso. Mas eu vou contar um caso da Harley Davidson. O nosso ex-diretor de marketing, ele foi na Harley, ele chegou lá, visitou, e, cara, achou... O cara mostrou o mundo Harley, a história, né, qual o conceito. Claro, depois mostrou a moto, mostrou a tecnologia, enfim, né? Estou resumindo bastante a história aqui. Ele ficou encantadíssimo. Cara, que sonho que é ter uma Harley. Mas no final ele falou o seguinte, cara, eu quero comprar. Mas esse preço que você me passou aqui, dá para dar um descontinho? O cara olhou para ele. O quê? Cara, depois de tudo isso que eu te falei, do mundo da Harley, desse conceito, você está me pedindo um descontinho? Tipo, ele estava, cara, como se estivesse xingando, ofendendo. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer o cara se sentir quando o cara vem aqui e joga assim, ó. Quanto você vai fazer? O cara não entendeu o que é que você vende. Se é que você tem diferencial, então você tem que trabalhar isso. Eu consegui relacionar 40 diferenciais que a gente tem que ninguém oferece. 40. Que nem a nossa matriz tinha relacionado. Cara, olha isso aqui, ó. A gente não usa. E olha isso aqui, e olha isso aqui. Claro que numa venda eu não consigo relacionar tudo, porque primeiro eu ouço o cara, depois você vai direcionar o atendimento de acordo com as expectativas dele e você vai ver aquilo que realmente é relevante para ele. Não adianta você falar que tem GC4, que o cara nem sabe o que é isso. Não adianta você falar... Gente, presta atenção. Nós temos nota 5 no MEC. O cara, porra, nota 5? Sério? Que merda, né? Pô, você podia ter nota 10, né? Você, pô, é ruim. Não, cara, o cara não sabe disso, gente. Não, porque a nossa IES... Aqui é escola de inglês? A gente usa uns termos que as pessoas não entendem isso. Então, cuidado com aquilo que você comunica, né? Então, mas assim, guardadas as devidas proporções, é isso que a gente tem que fazer para que o cara... E aí, cara, toda a nossa equipe é muito preparada para vender valor. E as pessoas chegam assim, eu tenho mais barato. Tem conversa do WhatsApp, muito legal, o Igor mostra muitas conversas do WhatsApp ali. Eu tenho uma bem legal, que eu quero depois compartilhar contigo, que o cara chegou assim, olha, eu tenho um valor mais barato. Ah, que legal, tal. E aí ele começou uma conversa, tudo mais. Ah, legal, esse valor, só dá uma verificada na instituição, por quanto tempo você vai pagar esse valor? Opa. Né? Mas ele não quis falar mal da instituição e nem sabe que instituição era. Ele falou, dá uma olhada, né? Pô, legal que você achou isso, mas dá uma conferida, porque é importante você conferir. Dá uma olhada na nota do MEC, ó, aqui está o endereço, sabe se você tem certeza como é que está a instituição. E dá uma olhada se na publicação que você viu nas redes sociais, se alguém comentou alguma coisa embaixo. Cara, só tinha comentário negativo daquela instituição. Ele deu algumas dicas, sem falar mal da instituição, porque ele não sabia qual era. Falou, cara, se está tudo legal, porque não é tudo igual. Então, veja o que você está comprando. Se está tudo... Cara, legal, parabéns, você está fazendo um excelente negócio. Ele nem baixou o preço. Cara, um pouquinho depois da conversa, tá lá, eu vou fechar com vocês. O cara veio, gente. Entendeu? Você não tem que ficar desesperado. Você tem que ser firme no teu posicionamento. Você tem que entender aquilo que realmente você vende. Você é o que comunica, seja impactante. Aqui tem um outdoor de 3 partes, né? A central dessa instituição gigante da EAD, ficava na nossa região ali. E o que eu fiz? Eu botei um outdoor triplo na frente da central dessa instituição, dizendo, em breve, a melhor instituição de EAD na região. Cara, eu xinguei eles. Não, a gente era melhor mesmo, tinha melhor IGC e tal. Em breve. Cara, isso deu um rebuliço. Porque, porra, pessoal, até hoje eu encontro gente em evento, cara, foi você que colocou aquele outdoor e tal. Seja impactante, cara. Os caras falam assim, cara, quem é esse cara? Esse cara é abusado, né? Mas assim, eu nunca me senti como um polo. Eu posso enfrentar qualquer um aqui, sempre com respeito, mais uma vez. Mas eu tenho as minhas armas e eu vou mostrar aquilo que eu tenho de valor. Esse ponto aqui, o cara vendeu por 1 ano para a instituição, porque eles não queriam nunca mais que eu colocasse lá. Eu falei, pô, agora me dá comissão, né? Você conseguiu vender por 1 ano aqui, ó. Nunca mais eu consegui colocar, mas o cara ficava tão puto, eu falei, ótimo, né? Fiz a minha parte aqui, deu muito certo. E aí, ó, transferimos 400% a mais que o meu principal concorrente, que é o que eu tinha falado antes ali. 8ª lição. 1 minuto. Equipe com propósito, motivada e focada. Importantíssimo isso. Eu estava falando com a Aura, que tem muita coisa que a Aura falou aqui, que
que tem muito a ver com essa questão do que eu ia falar aqui também. E, gente, propósito. Ah, mas isso aqui a equipe não vai ter. Cara, você tem que transmitir isso tudo que você está falando. A tua equipe tem que entender aquilo que você está transmitindo. Tem que entender isso. Com a mesma paixão que você. Eles têm que vender com essa paixão. Claro que você também vai embutir resultados junto com ele. Eu vou citar aqui. Bom, vamos lá. Treinada, atendimento inclusive padrão, tem que ter processos definidos, não vou entrar nesse detalhe. Motivada e desafiada por períodos, tem que fazer muito isso. Acompanhamento diário, diariamente eu vejo o resultado de anterior e a gente analisa e conversa com a equipe. Mas, o que eu ia falar? Ah, tá. A gente lançou um desafio que é o seguinte. Matricula, simplesmente põe para dentro, né? E aí um monte de gente evade. Eu falei para a equipe o seguinte, então tá, quantos por cento que a gente teve de permanência já no primeiro mês, no último processo? Digamos que foi, sei lá, 60%. Então tá, na próxima campanha é o seguinte, os que você matriculou, quantos que você vai matricular? 100. Então se você, desses 100 que matricularam, 70 pagarem a segunda mensalidade, quer dizer que então ele já acessou o sistema, já está pagando a segunda, já entendeu que ele está fazendo o curso superior, 70 pagarem, eu pago para você uma bonificação sobre cada um desses alunos ali na frente. Ele já recebeu o dinheiro para esse cara por ter matriculado, mas eu estou pagando pela permanência. Sabe o que está acontecendo na venda? O cara agora não está vendendo de qualquer jeito. Eu falei, cara, espera, deixa eu vender melhor para esse cara. Deixa eu fazer esse cara entender que ele está fazendo uma faculdade, que ele tem um papel, o seu papel, que ele tem que estudar. E aí ele não vende de qualquer jeito. Olha só, o propósito, de alguma forma amarrei o propósito também com o ganho dele. Mas ele tem que entender que isso tem um propósito, né? E aí eu consigo amarrar. Estou fazendo pela primeira vez isso aqui agora. E o pessoal já está bem imbuído nisso e a gente já sente a diferença, tá? Liderança autônoma com indicadores. Também, né? A gente tem os nossos coordenadores que sim, eles entendem e eles apresentam os indicadores de resultado para nós ao término de cada campanha. Eles entendem, na verdade, quanto que eles cresceram por clusters. Vamos lá, área de saúde, pós-graduação, se você tem profissionalizante, se você tem técnico, você tem graduação EAD, 100% EAD, como é que foi esse crescimento? Quanto você cresceu por indicações? Quanto você cresceu por transferência? Quanto você cresceu por convênio? Eles analisam isso tudo e nos apresentam. Antes quem fazia a apresentação era eu. Eu analisava e apresentava para eles. Cara, falava, não, deixe eles apresentarem, porque cada vez que eles vão pegar os dados, eles entendem muito mais isso e têm muito mais compromisso com esse resultado também. Estou passando rápido aqui. Já estamos numa lição, são 10, tá? Tenha alunos satisfeitos. Isso aqui é básico. E aí esse é um problema que a gente vê, gente. Não, eu matriculo. Se o aluno vai desistir, problema dele. Cara, essa frase me dói. É básico você ter alunos satisfeitos. E isso é papel do polo, gente. Não é só papel do polo, é papel da matriz também, mas a gente imagina isso aqui as coisas da matriz. Eu vou só matricular. Se você só matricular, cara, você fez um baita de um trabalho para convencer o cara a pagar a primeira mensalidade. Pô, fez um baita de um trabalho. Botou lá 500 matriculados. Já de início, saiu 250, de repente ficou 250. Cara, que merda de trabalho você fez, estou usando muito essa palavra. Que você fez, que você não teve. O grande desafio é fazer o cara pagar as próximas 59, se for um curso de 5 anos. Isso é que vai fazer a diferença. Você imagina o cara pagando, todo esse pessoal que entrou, depois mais tanto. Olha o quanto que aí sim você vai se transformar num polo de milhões. É assim que você faz. Você tem que como é que você mantém esse cara ativo? Aí são vários recursos que a instituição nos dá, mas que o polo também pode trabalhar no dia a dia, integrando esse cara também, tá? E você atuando com esse cara. Nós temos aí 10 aulas só sobre isso também, tá? E foco na permanência ou na retenção. Gente, quando alguém fala em retenção, me dá um troço, assim, igual aquele negócio que deu no início aqui, que tremelique aqui. Mas assim, por quê? Porque retenção é quando você já tem um problema. O teu foco, claro que você vai ter que atuar quando tem um problema, você vai atuar na retenção. Mas se você tiver um foco na permanência, quer dizer que você vai fazer todo um trabalho para que isso não ocorra. Então você tem que antecipar isso e ter todo um acompanhamento. Esse cara tem que fazer uma ambientação com você assim que ele entra. Ele tem que entender como é que é o ambiente virtual, quais as atividades que ele tem que fazer. Isso é papel do polo, gente. Se você não faz isso, gente, você não é um gestor de polo. E aí,
funil de vendas novamente, tudo aquilo que você vai fazer. E aí, a gente trabalha, claro, com toda a parte funil, tudo aquilo que você vai fazer aqui, vai refletir nessa venda permanente, venda continuada, aqui, porque aqui você vende todo mês para esse aluno que entrou, são mais 59 mensalidades, você tem que vender porque você tem que convencer esse cara a continuar. É mais uma venda, é mais uma mensalidade. Não necessariamente só a parte financeira, você tem que sim convencer esse cara, claro, e aí vai dando faturamento para você. Tem todo um processo aqui importante, gente, quando o cara se inscreve, nem sempre ele está matriculado, porque se inscreve, botou no sistema, mas não pagou, de repente, a mensalidade, o cara ainda não é aluno. Você não pode esquecer desse cara, a gente também tem, né, algumas atividades que fazem em função disso. Quando o cara está matriculado, matriculou em outubro, para começar aula em fevereiro, você esquece desse cara. Você tem que ter atividades para esse cara, você tem que se sentir universitário já desde o início, senão esse cara se esquece que está matriculado, gente. Incrível, o cara se esquece que já está no curso superior, daqui a pouco ele vai para uma outra. Então, a gente não pode esquecer esse cara aqui, sabe aqueles eventos que você faz? Você tem que chamar todo mundo. Você tem que estar todo momento movimentando, porque isso aqui também é prova social. 10ª lição, pense a médio e longo prazo. Então, o trabalho que você vai fazer, tudo vai refletir já imediatamente no seu resultado de venda. Mas se você não fizer nada diferente agora, daqui para frente, seja mais difícil para vender, depois mais e mais difícil, e talvez você não exista em pouco espaço de tempo. Não se engane, gente, porque tem muito concorrente e as pessoas também são enganadas por pouco tempo também. Quando elas veem que você não agrega, essas pessoas, inclusive, começam a se transferir, a gente recebe muita transferência. Então, não é sustentável isso. Pense a médio e longo prazo. Polo de milhões, olha o que eu vou falar para vocês, isso aqui é impactante. Polo de milhões não é para todos, tá? Sabe por quê? Porque isso aqui dá trabalho. Você vai dizer assim, não, gente, eu vou continuar só matriculando, porque eu não tenho condições de fazer tudo isso. Tem sim, gente. Mas a grande maioria não vai fazer. Por quê? Porque dá trabalho. Mas a pergunta é, polo de milhões será você ou o seu concorrente? Porque alguém vai fazer esse trabalho, alguém vai se diferenciar. E esse trabalho precisa ser feito, tá? E aí, para a gente finalizar, o que faz seu coração bater mais forte? Essa imagem é de uma pessoa emocionada. Se você se emociona nas formaturas, gente, eu já fiz mais de, sei lá, 200 formaturas. Toda formatura me emociona, não tem jeito. São histórias. Você se emociona, cara, aquela frase lá, não, eu só matriculo, se o aluno continuar, cara, você não se emociona, você não está fazendo isso por um propósito. Tem esse propósito que o sucesso, não existe polo de milhões se o seu sucesso não for construído com base no sucesso do seu aluno e no compromisso com a sua comunidade. Se você pensar nisso, você vai ter sucesso, porque a comunidade vai te valorizar e vai te indicar e você vai ser uma instituição respeitada, ok? Aqui são os meus contatos. Me sigam, acabei de postar, antes de entrar aqui, para não passar também um vídeo aqui, mas acabei de postar um vídeo da nossa unidade de Blumenau, para quem quiser conhecer, entre lá no Instagram, por exemplo, ou no LinkedIn, está lá, quem quiser conhecer, enfim. E falei que no final ia deixar os resultados, maior número de alunos, maior ticket médio, temos 15 mil alunos praticamente hoje, maior índice de permanência, melhor performance em convênios, a gente tem o maior número de convênios de toda a nossa rede, mais de 1.000 eventos realizados, mais de 500 palestras realizadas, e eventos realizados nos polos, tá? Melhor performance no digital, a gente trabalha muito isso, trabalhamos inclusive com a agência do Andrei, a Inspire. Maior polo do Brasil é nosso, dezenas de prêmios Top of Mind, marca mais lembrada, isso nas empresas que eu trabalhei como gestor de marketing, tá? E aí, gente, não poderia deixar de falar, gente, nós temos um curso disso, polodemilhões.com.br, claro que nós estamos na Black, aí é para lá, gatilho da urgência, escassez, até segunda-feira, e é só até segunda-feira, todos os meus alunos pagaram este valor aqui, mas eu estou fazendo para vocês até segunda-feira, em R$12,99. Pô, mas R$12,99, cara, é 80 aulas. Tudo isso que eu falei para vocês, muito detalhe, tá? E a gente vai sortear hoje para vocês aqui um acesso a um curso. Beleza? Acesso gratuito.